Graças e paz, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no dia 9 de abril, amém, na campanha na igreja com o tema Morte e Ressurreição, Águas Profundas. Morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Essa campanha com 30 dias de orações. Deus ele já tem feito grandes coisas na minha vida. Tenho tido visões em casa, nos cultos na igreja. E quando foi dia 5 de abril, eu tive uma experiência com Deus também. Eu queria dar uma ressalva de algo que eu vi no inferno, na experiência que eu tive com o Senhor no dia 5 de abril, numa segunda-feira, enquanto eu estava em casa. Eu queria relatar algo, um episódio que eu vi também no inferno, no dia 9 de abril. Porque, irmãos, são muitas coisas, são muitas coisas que o Senhor ele tem me mostrado e tem se revelado para a igreja. E nesse episódio que eu vi na segunda-feira, nesse arrebatamento que eu tive, o Senhor, ele permitiu que eu visse no inferno várias pessoas em uma gaiola. E eu via um demônio em uma forma de esqueleto, empurrando essa gaiola. Essa gaiola, ela estava em cima de tipo como se fosse um carrinho, tipo um matrim. E esse demônio, ele empurrava esse matrim, onde esse matrim estava por baixo dessa gaiola. E o anjo dizia assim para mim, que aquelas pessoas que estavam dentro daquela gaiola, elas estavam indo para um outro lugar, para elas passarem por um outro tipo de tortura. E quando eu olhava para dentro daquela gaiola, eu via que tinha muitas pessoas lá, e eu não conseguia identificar o rosto dessas pessoas. E eu dizia para o anjo, anjo do Senhor, eu não consigo ver o rosto dessas pessoas. Me mostra o rosto dessas pessoas. E de repente, irmãos, eu comecei a ver, irmãos, tipo assim, numa tela muito grande, o rosto dessas pessoas. E eu via uma mulher bela, e o anjo do Senhor dizia assim para mim, que aquela mulher era uma mulher que tinha muito dinheiro na terra. O Senhor, ele colocava esse sentimento dentro do meu coração, no arrebatamento, que aquela mulher, ela tinha um poder aquisitivo muito grande na terra. E pelo amor ao dinheiro que ela tinha, ela acabou morrendo e indo para o inferno. E começava a aparecer outras pessoas. Eu via homens, eu via várias pessoas ali. O Senhor, ele me mostrava vários rostos de várias pessoas. E eu queria dar essa ressalva desse episódio também que eu vi no inferno. E eu quero agora compartilhar especificamente da experiência que eu tive no dia 9 de abril. Eu estava no meu ambiente de trabalho, quando o Senhor ele disse assim, separa 1 hora em consagração, ainda hoje. E eu obedeci ao Senhor e eu me consagrei durante 1 hora no trabalho. Eu cortei o lanche e me consagrei. Deus, ele sabe de todas as coisas. E o Senhor, ele disse assim para mim, ainda hoje você vai ter uma experiência comigo. E no dia 9 de abril, quando eu cheguei do meu trabalho, eu fui para a casa do Senhor, para a campanha de oração. E quando eu chego na campanha de oração, né, eu orando ao Senhor, e o Senhor ele me arrebatou em espírito. E quando
eu estava ali, antes de eu ser arrebatado em espírito, o apóstolo da igreja, o apóstolo Juscelino Alves, ele orou sobre a minha vida. E ele disse assim para mim: o anjo do Senhor, o mesmo anjo que apareceu para ele na primeira experiência, no dia 5 de abril, aparece para ele hoje. Irmãos, nesse momento que ele orou pela minha vida, quando ele disse essas palavras, eu fui arrebatado e caí no chão. Quando eu caí no chão, o anjo do Senhor, ele chega na igreja. Quando o anjo do Senhor, ele chega na igreja, irmãos, ele veio do céu e chegou na igreja. E ele disse assim para mim: eu cheguei. E quando eu olho assim, irmãos, a minha vista ela foi assim dos pés para o rosto dele. E quando eu olho para os braços dele, eu percebi que era um anjo muito forte, um anjo muito bem vestido, e ele estava com uma couraça sobre o peito dele. Era uma couraça dourada, muito bonita, e nessa couraça ela tinha uma espessura que eu não consigo descrever para vocês, meia que boleada, muito bonito essa couraça que ele usava. E quando eu olho para a mão direita, ele estava com uma espada e ele estava com um escudo na mão esquerda. E eu percebi que ele estava assim com o escudo empunhado na mão dele, pronto para a guerra, pronto para a batalha. E quando eu olho para aquele escudo, tinha um símbolo no meio do escudo, numa espécie de uma cruz. E ele disse assim: me dá tuas mãos. Quando eu pego na mão do anjo, o anjo me leva até o céu. Irmãos, quando eu cheguei no céu, irmãos, eu fui recepcionado por vários outros anjos. E eles faziam uma fila do lado esquerdo e do lado direito. E eles começavam ali a me receber. E o anjo dizia assim para mim: vamos, meu Senhor. E eu olhava para o anjo e dizia assim: anjo, meu Senhor. E o anjo olhava para mim e dizia assim: isso. Ele dizia: isso, meu Senhor. Aí eu dizia assim: mas e Deus? Aí ele fazia uma expressão de sorriso e dizia assim para mim: calma, você está abaixo de Deus. Eu estou aqui para te servir. Por isso, meu Senhor. Aí eu entendia, irmãos, que é o anjo que nos guarda, que fala no livro de Salmos, em número 34. A Bíblia fala que o anjo do Senhor está do nosso lado para nos guardar. Ele guarda os que temem ao Senhor. E eu entendia que aquele anjo ele estava ali para me servir. Irmãos, quando eu começava, irmãos, a passar naquele lugar, a primeira coisa que eu via era um dinossauro muito grande e muito lindo, irmãos. Eu vi isso no céu. Eu vi esse animal no céu. E eu olhava, irmãos, para aquele dinossauro muito, muito lindo, e ele ficava olhando o paraíso. Ele ficava olhando o paraíso. E quando de repente eu menos esperava, ele me olhava. Ele ficava assistindo a recepção que os anjos estavam fazendo para mim. Irmãos, quando eu levanto a minha vista, no centro daqueles anjos, eu enxerguei o Senhor. Eu enxerguei Deus sentado em um trono alto e tinha alguns degraus para os anjos que serviam ao Senhor subir naqueles degraus. E tudo era dourado ao redor do Senhor. E eu enxergava o Senhor muito grande, irmãos. Muito grande mesmo. E ele estava sentado num trono muito lindo, irmãos. E vários anjos estavam ao redor dele, como se estivessem adorando a ele, declarando que ele era santo,
porque ele era santo, santo, santo. Irmãos, e quando eu olhava aquela cena, eu olhava de novo para aquele dinossauro. E eu percebia que o dinossauro ele estava olhando a recepção que os anjos estavam fazendo para mim, e ele olhava também para o outro lado onde estava o Senhor. E ele ficava desse jeito, olhava para mim e olhava para o Senhor. E o anjo do Senhor dizia assim para mim: vamos, porque o Senhor permitiu que você tivesse essa experiência. Eu tenho muitas coisas para te mostrar hoje. Irmãos, quando o anjo ele dizia isso para mim, eu sentia uma alegria muito grande no céu, muito grande. E o anjo dizia assim para mim: calma, porque todas as coisas que você está vendo aqui, nenhuma delas você vai esquecer, porque o Senhor permitiu que você tivesse essa experiência. E eu dava a minha mão para o anjo ele segurava as minhas mãos e a gente passava pelaquela recepção. E quando eu olhava para aqueles anjos, irmãos, que eles estavam nos recepcionando, cada um deles estavam com escudo e com uma lança. Eu percebia que eles estavam muito bem preparados, irmãos, com ferramentas de guerra. E eu olhava, irmãos, eu começava a olhar. No céu eu tinha uma certa, como é que eu posso dizer? Eu tinha uma certa liberdade no quesito de olhar para o lado, olhar para as coisas. E eu começava a olhar para o chão, irmãos. Eu via assim um jardim muito lindo, irmãos, por trás dos anjos. E o anjo dizia assim para mim: você está vendo? Quando eu olhava para o meu lado esquerdo, irmãos, eu começava a enxergar várias casas. Na verdade, não eram casas, irmãos. Eram, digamos assim, edifícios muito grandes. Mas era muito grande mesmo, irmãos. E o anjo dizia assim para mim. O anjo dizia para mim que todas aquelas casas estavam sendo preparadas para aqueles que servem ao Senhor. E o anjo dizia assim para mim que o Senhor, ele queria a obediência de sua igreja. E o Senhor, ele queria a santidade do seu povo. Porque o céu, irmãos, o anjo do Senhor, ele dizia para mim que o céu, ele é preparado para aqueles que andam em santidade e em obediência ao Senhor. E ele dizia ainda mais, irmãos. Ele dizia que o céu ele foi feito para nós. E eu me alegrava muito, muito, irmãos. E eu ficava alguns minutos observando aquelas casas. E eram muito grandes, irmãos, que passavam das nuvens. Porque no céu, irmãos, eu enxergava até nuvens. Quando eu olhava para o céu, eu enxergava as nuvens, uma certa neblina. E era muito calmo, irmãos. Tinha uma certa calmaria, né? Eu ouvia, né, alguns passarinhos também, né, voando, né, assobiando, cantando. Era uma alegria tremenda, a qual eu não consigo descrever, a qual eu não consigo dizer para vocês, eu não consigo procurar palavras para dizer. Então, na minha simplicidade, eu consigo dizer essas coisas que eu estou relatando nessa minha experiência. E o anjo do Senhor, ele saía do meu lado, irmãos, e ele ia para minha frente. E nessa hora que ele ia para minha frente, a gente ficava frente a frente, eu e o anjo. O anjo, ele dizia bem assim: aqui está a sua espada. E ele me apresentava uma espada grande, irmãos. E quando ele entregava essa espada nas minhas mãos, eu começava a experimentar ela. Eu começava a experimentar. E nessa hora, irmãos, eu ficava muito alegre. O meu espírito, irmãos, o meu espírito, ele se alegrava muito.
E detalhe, irmãos, nessa experiência eu conseguia ouvir a oração que os irmãos estavam fazendo na igreja naquele momento. Eu conseguia, só que eu não conseguia mais mexer o meu corpo. Eu não tinha domínio no meu corpo, porque a minha alma estava ali com o Senhor no céu. E o anjo do Senhor, ele dizia assim para mim: receba a espada que o Senhor disse para mim te entregar. E nesse momento, irmãos, ele dava um grito. Ele dizia assim, ele gritava: receba a espada, porque você está pronto para guerrear. E ele gritava, irmãos. Nesse momento que ele dava um forte grito: receba a espada, porque você está pronto para guerrear, irmãos. Nesse momento, irmãos, quando eu recebi a espada, eu era teletransportado para o inferno. E nesse momento, eu já não estava mais no céu. Eu já estava no inferno. E quando eu chegava no inferno, irmãos, eu já era atacado. Vários demônios que voavam, que eu não consigo exatamente identificar as suas aparências, porque eram aparências muito horríveis, muito horríveis. Algumas eu consigo identificar, por exemplo, como morcego, eu via serpentes voando. E eu era atacado, irmãos, e eu percebia que quando aqueles demônios eles estavam me atacando, irmãos, eu olhava para o anjo e dizia assim: anjo, anjo do Senhor, eu estou no inferno. E ele olhava para mim e dizia bem assim: tenha fé. Nessa hora, irmãos, eu conseguia discernir que os demônios eles estavam tentando semear incredulidade. O ataque deles sobre o meu corpo naquele momento, por trás tinha um objetivo de incredulidade. E eles queriam semear isso. E o anjo do Senhor, ele dizia assim para mim: tenha fé. Nesse momento que ele dizia tenha fé, eu recebi a palavra dele e a gente conseguia atravessar pelaquela nuvem de demônios. E quando a gente passava pelaquela nuvem de demônios, eu vi a primeira pessoa atormentada no inferno. E essa primeira pessoa que eu vi sendo atormentada no inferno era uma mulher, era uma senhora. E essa mulher, irmãos, ela estava sendo atormentada por causa que ela não acreditava na palavra de Deus. Ela não acreditava na verdade de Deus. Queridos irmãos, só existe uma verdade. A Bíblia fala que Jesus ele é o caminho e a verdade. E o anjo ele dizia o seguinte para mim: ela está aqui porque ela não acreditava na verdade, ou seja, ela não acreditava na sã doutrina do Senhor, porque a verdade, ela é a sã doutrina. A sã doutrina é a verdade, é uma só, irmãos. Não existe, irmãos, de maneira alguma, um filho de Deus que vive na verdade e outro filho de Deus que vive na sã doutrina. Ou ele vive na verdade, que é a sã doutrina, ou ele não vive. Ou ele ainda precisa conhecer a verdade, que é a sã doutrina. Porque a Bíblia fala, irmãos, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, irmãos, eu vi aquela mulher, ela estava numa poça, e nessa poça, no chão, o que tinha era lavas de fogo, eram muito fogo, e ela estava amarrada numa espécie de corrente com as mãos para trás, e os demônios estavam atormentando ela.
eu percebia que o demônio, irmão, ele jogava algo sobre o corpo dela, um certo tipo de óleo, e ela começava a pegar fogo. E de repente eu percebia que ela olhava para mim, ela estava olhando para mim e para o anjo. Só que acaba que ela não estava olhando para mim, ela estava olhando para o anjo. E eu percebia que ela não estava me vendo, ela só conseguia ver o anjo. E quando ela via um anjo, irmãos, ela começava a pedir misericórdia. Ela pedia misericórdia do anjo do Senhor. E ela dizia assim: anjo do Senhor, eu sei que tem alguém aí contigo. Eu sei que tu trouxeste alguém até aqui no inferno para que essa pessoa, quando ela voltasse para a terra, ela pregar a verdade. E ela dizia assim: tem misericórdia da minha vida. Me ajuda, tem misericórdia. E doía o meu coração naquele momento, porque ela dizia assim: me dá mais uma chance. E nesse momento, irmãos, eu olhava para o anjo. E quando eu olhava para o anjo, irmãos, eu percebia que o anjo, ele não falava nada com ela, ele não falava nada para ela, não respondia nada. Mas quando eu olhava para o rosto do anjo, irmãos, eu percebia que era o anjo, mas que tinha uma certa essência do Senhor dentro dele, como se fosse o anjo e o próprio Jesus ao mesmo tempo. Era o próprio Jesus e o mesmo anjo. Eu sentia isso por causa do olhar de compaixão e por causa da aparência. E eu enxergava uma certa glória dentro do anjo. Eu conseguia ver uma certa essência dentro do anjo e que era Jesus. E ali comigo eu percebia que era Jesus e o mesmo anjo. E a gente continuava o nosso caminho. O anjo dizia assim para mim: temos que continuar, porque tem mais coisas para mim te mostrar. Irmãos, foram grandes visões, foram grandes coisas que eu vi no inferno, coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Há quase 14 anos que eu aceitei Jesus. Eu nunca pensei passar por esse processo. E a gente continuava caminhando, irmãos. E de repente eu via numa espécie de uma vitrine. E por cima dessa vitrine tinha um símbolo. E esse símbolo era o símbolo da Netflix. E o anjo dizia assim para mim: meu servo, meu filho. Ele dizia essas duas palavras: meu filho, filho amado, quando você voltar para a terra, pregue a minha palavra e você vai dizer que a Netflix ela é consagrada a demônios e que toda pessoa que assiste filme, que assiste séries de terror, todas essas pessoas que assistem esses tipos de filme, elas estão tendo pacto com Satanás. Elas estão fazendo rituais satânicos porque são consagrados a demônios. E eu começava a conversar com o anjo. Eu dizia: Senhor, filme de terror. E o anjo dizia assim: ainda que essa pessoa não pratique bruxaria, feitiçaria, rituais satânicos, mas se ela assiste esses filmes, ela está fazendo aliança com o diabo. E naquele momento, irmãos, eu tinha um certo discernimento no meu coração, que não é só filme de terror, porque ele dizia assim: Netflix, os filmes da Netflix. E eu entendia em um contexto geral que são todos os tipos de filmes que são consagrados a demônios. E até aí, irmãos, eu tinha essa visão. E eu dizia assim para o Senhor: amém, Senhor. E o anjo dizia assim: meu filho,
ainda tem mais coisas que o Senhor permitiu que você visse. E o anjo, ele segurava a minha mão muito firme no inferno. Irmãos, nesse momento que ele segurava minhas mãos, eu saía como uma criança segurando na mão do seu pai. E eu olhava para o chão, e nesse momento que eu começava a olhar para os lados, eu olhava para o alto. E eu olhava para o alto, e quando eu olhava para o alto, irmãos, eu via uma lua. Eu via uma lua negra que emanava trevas dentro dela para todo o inferno. Irmãos, eu via muitos e muitos e muitos demônios voando. Eu via dragões, eu via serpentes, eu via em formas assim de águias. Eu não consigo identificar exatamente quais eram esses, essas aves, mas tudo era demônios, irmãos, demônios voando. Eu via demônio grande, eu via demônio pequeno, eu via todo tipo de demônio. Eu via demônios, irmãos, que eu não consigo identificar a sua forma. Eles tinham assim uma forma negra, assim com a cor marrom. E, irmãos, e nesse momento a gente continuava andando e a gente chegava em um certo lugar e distante eu via 3 prisões, 3 gaiolas. E dentro de cada gaiola tinha um demônio muito grande, irmãos. Muito grande. O primeiro demônio, ele tinha a aparência de bode. E eu olhava para as suas mãos, e as suas mãos, elas não eram mãos humanas, elas eram garras com unhas muito grandes, com pelos preto. E quando eu olhava para os seus pés, eram como uns pés assim de um lobisomem. E o seu rosto era negro e a sua cabeça tinha 2 chifres de bode. E o Senhor, ele dizia assim para mim: esses demônios são principados e potestade, que eles estão presos e eles só vão sair daqui depois do arrebatamento. Depois que o Senhor levar a sua igreja para o céu, esses demônios, eles vão ser libertados, irmãos. O Senhor, ele dizia para mim, e eles vão vir para a terra para torturar as pessoas que ficarem na terra, para torturar as pessoas que não ouvirem o som da trombeta do Senhor. E o Senhor, ele dizia para mim que aqueles demônios, eles tinham muito poder, por poder a ponto de destruir uma cidade inteira. Por isso que eles estavam presos dentro do inferno. E eles só vão ser soltos depois do arrebatamento. E quando eu olhava para dentro da outra gaiola, eu enxergava um outro demônio. E a aparência desse outro demônio era como o seu rosto, a sua cara, era como o rosto de um peixe martelo. Tinha um certo tipo assim, um bico no seu rosto, na sua cara. E era muito horrível, irmão. Muito horrível. Todos os 3 eram negros. E quando eu olhava para a terceira gaiola, irmãos, tinha um demônio numa forma de um gorila, que eu não consigo descrever para vocês o rosto, porque o seu rosto, ele era negro e tinha vários buracos no seu rosto. Muito feio, irmãos. Muito feio mesmo. E eles eram muito ferozes e saíam um certo tipo de saliva da sua boca, uma gosma, uma baba da sua boca,
porque eu sentia muito ódio. Eu sentia ódio que saía dentro deles. Irmãos, dentro do corpo daqueles demônios, eu sentia que emanava ódio, ira e raiva. E aí, nesse momento, o Senhor ele dizia assim para mim: até aqui, meu servo, até aqui o Senhor ele permitiu que você tivesse todas essas experiências. Agora vai e volta para a terra. Irmãos, quando ele dizia isso para mim, eu recebia no meu corpo como se fosse um certo tipo de carga elétrica, de choque. E o meu corpo começava a se debater. Irmãos, e quando eu voltei para o meu corpo, eu pensei assim que eu ia flutuar, que o meu corpo ele ia flutuar do piso da igreja, porque eu sentia recebendo choque no meu corpo. E eu levantei muito rápido. Nisso que eu levanto, nesse meu processo de levantar, o anjo dizia bem assim para mim: para que tu saiba que é o Senhor que falou contigo, você vai passar alguns minutos sem conseguir falar. Eu, o Senhor, vou travar a tua boca. Quando eu volto daquela experiência, quando eu levanto no piso da igreja, eu não conseguia falar. Nesse momento, o irmão ele chega até mim para me cumprimentar, para me dar um abraço. E nesse momento, eu só consigo articular com os meus braços e dizer para ele que eu não conseguia falar. E eu dizia para ele, eu fazia sinais com meu braço apontando para os meus lábios, dizendo: eu não consigo falar. E por incrível que pareça, só saía 2 palavras da minha boca: glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. E eu sentia sede, e quando eu pensei em tomar água, eu percebia, irmãos, que eu não ia conseguir abrir a minha boca para tomar água, a não ser para exaltar o Senhor. Glória a Deus e aleluia. Essa foi a minha experiência no dia 9 de abril. Amém. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Isso é um reflexo, né, das maravilhas que hoje aqui no Ministério Shalom estamos experimentando da parte de Deus. Uma igreja que outrora era conhecida como uma igreja porta larga, em que nós não dávamos importância à sã doutrina, a santa doutrina da palavra de Deus, aquela que trata o corpo, a alma e o espírito. E a partir do momento que decidimos obedecer à voz do Senhor, colocar na posição e dizer para o Senhor: Senhor, como que nós estamos? Como é que o Senhor quer que sejamos como igreja, Jesus? Porque nós sabemos, queridos, que a volta do Senhor está próxima. Jesus está às portas, Ele está voltando. Nós não temos mais tanto tempo. Os sinais estão evidenciando a volta do Senhor. E a partir do momento que nós começamos a nos preocupar como o Senhor nos via, se tinha algo que poderia impedir a nossa salvação, Deus começou a se revelar à sua igreja. E desde o mês de janeiro para cá, Deus tem se revelado, Deus tem se manifestado no meio do seu povo. E o Senhor tem nos ensinado sobre as veredas, sobre a sã doutrina, sobre o caminho apertado, a porta estreita, que poucos entrarão por ela, porque é estreito o caminho do céu. O caminho da salvação é estreito, mas vale a pena. E o testemunho do irmão Edilson é um exemplo de um jovem de Deus que renunciou sua própria vontade, que renunciou seus desejos, que tem vivido uma vida consagrada a Deus. E o Senhor tem levado a esse nível sobrenatural de experiências com o Senhor. E é um exemplo, é alguém que abraçou a fé, que vive pela sã doutrina, pela palavra do Senhor, que nos ensina, que nos molda não ao padrão deste mundo, mas ao padrão do céu.
E tem sido esse instrumento poderoso, tem sido um instrumento valioso nas mãos do Senhor. E dizer para você que está me ouvindo, estamos vivendo esse tempo de grandes experiências com Deus, esse tempo de preparação para a volta do Senhor. E o meu desejo é que muitas vidas sejam edificadas, igrejas sejam incendiadas, igrejas que saíram das veredas, que voltem às veredas antigas, que possam também estar vivenciando, tendo esse despertar dos últimos dias de Deus na igreja na face da terra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é a apóstola Ellen Janaína. Somos apóstolos do Ministério Apostólico Internacional Shalom aqui em Manaus. E cada testemunho é um reflexo do que o Senhor tem feito. E já são mais de mês que o Senhor tem, todas as noites, oramos incessantemente. Todas as noites o Senhor tem levado pessoas diferentes em um nível sobrenatural de experiência de arrebatamento ao céu e ao inferno. E nós temos nos alegrado no Senhor. E eu deixo essa palavra para você. Prepara a igreja, porque a volta do Senhor é real e ela está muito próxima. E que você esteja pronto, que estejamos preparados para essa volta. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. No grande dia do